podcast Isso Tem Uma História. Olá, muito bom dia. Eu sou o pastor Bruno Maciel. O programa de hoje, Isso Tem Uma História, e o assunto a ser abordado é sobre o batismo. O teólogo convidado para a entrevista é Reinaldo de Paiva, formando pela Unicesumar. Muito bom dia, pastor Bruno Maciel. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a Deus por todas as coisas, agradecer à Unicesumar, que através do seu corpo docente, muito em especial a professora Magali do Nascimento Cunha, que desenvolveu esta atividade para que falássemos sobre um assunto que em tempos atuais é debatido pela igreja. É uma honra estar aqui junto com o senhor para juntos tratarmos desse assunto escolhido que foi e é o batismo. O batismo como ordenança, o batismo em sua eficácia, o batismo de uma forma litúrgica e de outras formas litúrgicas. Esse é o nosso desejo de esclarecer e colocar também em reflexão esse tema proposto. Reinaldo, sabemos que o batismo é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo aos seus seguidores. E nesse sentido eu gosto muito de uma citação do pastor Leandro Vieira, quando ele diz que no batismo, Cristo me livra da natureza adâmica. Então, nesse sentido, por que o Senhor escolheu falar sobre o batismo? Pastor Bruno, antes de continuarmos, com a sua permissão, eu quero deixar registrado aqui, como se trata de um trabalho acadêmico, deixar registrado o número do meu RA e o polo onde eu estou matriculado. O meu RA é 185-2267, dígito 5, e o polo a que eu sou vinculado é o polo de Curitiba, Centro, no Paraná. Falar sobre batismo é algo que me traz muita satisfação, porque eu posso citar também Charles Spurgeon: a evidência da salvação é a santidade. Fomos eleitos para a santificação. Então, a ligação entre a evidência da salvação e o testemunho de que escolhemos Cristo como nosso Salvador e que estamos aptos ou interessados na mudança que nos levará para a eternidade através do batismo, tornar público essa ordenança, isso fascina o cristão. Por quê? Porque Cristo, ele disse em suas palavras, que nós deveríamos fazer discípulos e batizá-los. Esse batismo é o batismo da ressurreição através das águas batismais. Por isso é um tema que me fascina. Diga-se de passagem, o pastor Leandro Vieira, ele é muito enfático em suas explicações, em seus ensinos, e ele discorre sobre esse tema com maestria, como também algo da igreja, algo que a igreja tem que manifestar publicamente a sua vontade de explicar, de ensinar e de edificar. Os nossos telespectadores aqui gostaram bastante das duas respostas anteriores, mas agora eu creio que a gente entra numa das perguntas aqui, a que mais tem polarizado o ambiente cristão. Então vamos lá. Reinaldo, o que é mais cristão? Imersão ou submersão? Qual a sua resposta a respeito dessa situação? Meu querido pastor Bruno e todos que nos ouvem, gostaria de citar uma parte do livro Teologia Sistemática, do teólogo Louis Berkhof. Este livro foi editado em 1949. Na página 576 do livro, diz assim, que o batismo foi instituído com autoridade divina. Essa autoridade divina de um batismo cristão narrado em Marcos 16, 15 e 16, tem a seguinte redação:
Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, esse batismo que Jesus, então, coloca como ordenança, não diz qual tipo de batismo que deverá ser feito. Podemos também analisar que o apóstolo Paulo, quando escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículos 1 e 2, ele diz que o batismo do povo que acompanhava Moisés e de Moisés foi feito o batismo nas nuvens, ou com nuvens, ou mesmo em nuvens. Essa nuvem era aquela que guiava o povo no deserto e que durante o dia tinha o formato da nuvem, era uma nuvem para protegê-los do calor, e à noite ela tornava-se em formato de uma coluna de fogo, e eles foram batizados assim. Por outro lado, também podemos analisar que Deus diz a Ananias para que atravessasse a cidade e fosse ao encontro de um homem chamado Saulo, ou Paulo, que ele tinha sido cego e era para orar por ele e batizá-lo. Na Bíblia não diz também que eles foram procurar um rio, um mar ou qualquer outro tipo de local para fazer o batismo. Portanto, essa questão de batismo cristão, todos os batismos são cristãos, dependendo muito da eficácia que ele tem na vida do batizando. O batismo por si, ele tem como prerrogativa a mudança de pessoas. A pessoa, ela confessa que ela está pronta para ser regenerada, que ela está pronta para ser uma nova criatura e viver no centro da vontade de Deus. Discutir outro sentido do batismo ou outra forma de batizar, eu acho que é coisa que não há necessidade, porque isso não tira a eficácia de fazer os discípulos e batizá-los. Reinaldo, o povo aqui está colocando lenha na fogueira. Baseado que você respondeu a última pergunta, temos mais uma aqui que eu creio que essa é uma dúvida comum entre todos os cristãos e vamos replicar essa pergunta para você. Batismo de criança, qual a sua opinião? É válido? Não é válido? Como disse, o batismo é pela sua eficácia. Em criança, pastor Bruno, eu não vejo como eficácia de regeneração de uma criança, porque nem sequer ela sabe quais são os seus pecados, o que precisa mudar, o que ela precisa fazer. Então eu acho que não ajuda e não atrapalha. Antigamente quem decidia a respeito do batismo da criança eram os pais. E isso hoje passou para a igreja, de colocar uma idade que seria benéfica para a criança se batizar ou para o adolescente jovem se batizar. Mas a eficácia vale mais do que qualquer liturgia criada por homem. Infelizmente chegamos ao final da nossa entrevista e queremos agradecer aqui o nosso entrevistado, Reinaldo de Paiva, pelas suas opiniões, bem como pelas suas respostas que foram claras e objetivas, e cremos que foi de grande importância para os nossos telespectadores. Agradecemos a todos e até a próxima.